Antes mesmo de o primeiro golo entrar na baliza, este Mundial já estava mergulhado em política. Antes do primeiro apito, antes do primeiro canto, antes de uma única equipa aquecer sob as luzes do estádio, o Campeonato do Mundo da FIFA de 2026 já fazia manchetes por tudo menos pelo futebol. E isso não é acidente. É uma década de decisões a apanhar o desporto todo de uma vez. Comecemos pelo número de que quase ninguém parece querer falar com honestidade: 871 milhões de dólares. É esse o prêmio total anunciado pela FIFA para este torneio. Isto não é um orçamento desportivo, não é um contrato televisivo. É a quantia de dinheiro em cima da mesa numa competição que, há apenas 11 anos, esteve no centro da maior investigação de corrupção da história do desporto organizado. A mesma organização, um rosto diferente no topo, e um número que mostra exatamente aquilo em que a FIFA se tornou. Porque é isto que torna 2026 diferente de todos os mundiais anteriores. Este disputa-se nos Estados Unidos, e os Estados Unidos são o país que, em 2015, enviou agentes federais para um hotel em Zurique, deteve 9 dirigentes da FIFA antes do pequeno almoço e lançou uma investigação criminal que acabaria em dezenas de condenações, mais de 150 milhões de dólares em subornos rastreados e a demissão de Sepp Blatter. O país que outrora tratou a FIFA como uma organização criminosa é agora o país que organiza a festa. E o homem que comanda essa festa garantiu muito bem que todos os poderosos fossem convidados e ficassem confortáveis. Gianni Infantino é presidente da FIFA desde 2016. E se a corrupção de Sepp Blatter era do tipo que se podia seguir por transferências bancárias e envelopes entregues em mão, o modelo de Infantino é outra coisa. É legal, é deliberado. E está montado de tal forma que nenhum momento isolado parece crime, mesmo quando o retrato completo se parece com algo que ninguém teria ousado propor a uma geração. Alargou o Mundial de Clubes para 32 equipas contra as objeções de treinadores como Pep Guardiola e Jürgen Klopp, que o chamaram a pior ideia do futebol. Criou o FIFA Marketplace, uma plataforma oficial de revenda de bilhetes sem limite de preço, onde a FIFA fica com 30% de cada transação. Levou o produto para o país que mais pode pagar e chamou-lhe crescimento. Os preços dos bilhetes deste Mundial subiram 588% em relação ao Catar há 4 anos. O padrão de Infantino para falar de acessibilidade, assumido publicamente na Milken Institute Global Conference, em Beverly Hills, em maio deste ano, foi a NFL, não Lagos, não Cairo, não São Paulo, a NFL. Mas nada disso foi o que chegou à primeira página. O que chegou à primeira página foi o Prêmio da Paz. A 5 de dezembro do ano passado, no sorteio deste torneio, Gianni Infantino subiu ao palco e entregou a Donald Trump algo chamado Prêmio da Paz da FIFA. Era uma distinção criada de propósito, pensada, tanto quanto se podia perceber, como prêmio de consolação por Trump não ter vencido o Nobel da Paz, que ele próprio dizia publicamente merecer. Infantino sentou-se naquele palco com um boné vermelho MAGA. Os próprios estatutos da FIFA exigem neutralidade política. A interpretação de Infantino desse estatuto é aparentemente flexível. E apenas 4 dias depois da entrega do prêmio, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos pediu discretamente o arquivamento do último caso de suborno ligado à FIFA, ainda a decorrer nos tribunais federais. Esse caso envolvia Hernan Lopes, antigo executivo da Fox Sports, e o grupo argentino Full Play. Os procuradores tinham passado uma década a construí-lo. Em julho do ano anterior, tinham conseguido uma importante vitória em recurso que confirmava a sua autoridade para perseguir suborno comercial estrangeiro em solo americano. Depois, quando os arguidos pediram revisão pelo Supremo Tribunal, o Departamento de Justiça mudou completamente de rumo, abandonou o caso e o precedente legal que acabara de conquistar. Em maio deste ano, um juiz federal em Brooklyn arquivou formalmente as acusações. A administração Trump disse ao tribunal que continuar a acusação já não servia aos interesses da justiça. Não foi dada mais explicação. A Bloomberg noticiou o arquivamento. O New York Times também. O momento foi assinalado, pública e ruidosamente, por advogados e jornalistas que acompanhavam o FIFAgate há anos. E a FIFA não disse nada. O que a FIFA fez foi garantir que a relação com a Casa Branca se mantinha visível e cuidada.
O New York Times noticiou em junho que Infantino visitou Mar-a-Lago, assistiu à estreia do documentário sobre Melania Trump e apoiou Trump de forma constante durante períodos de queda nas sondagens e turbulência política. Antigos responsáveis governamentais disseram ao Times que Infantino tivera dificuldades em criar relação com a administração Biden, mas encontrou em Trump um parceiro disponível, que, segundo relatos, lhe chama o rei do futebol. Há uma década, dirigentes da FIFA tinham medo de pôr os pés nos Estados Unidos. Agora, Infantino é presença regular na Gabinete Oval. Essa relação teve consequências reais na forma como o torneio se desenrolou. Em junho, Omar Abdulkadir Artan, árbitro somali com visto válido e nomeação confirmada para apitar jogos deste Mundial, viu a entrada recusada na fronteira americana. O governo dos Estados Unidos comunicou à FIFA que a decisão se baseava na sua associação a alegados membros de organizações terroristas. Nenhuma prova foi apresentada publicamente. A FIFA não contestou a decisão. O conselho editorial do Le Monde observou de forma incisiva que a FIFA parecia ter esquecido que o Mundial é também coorganizado pelo México e pelo Canadá, dois países que sofreram ameaças e pressões da mesma administração. O silêncio da FIFA sobre o caso do árbitro disse mais do que qualquer comunicado. E há ainda a situação dos vistos, que há meses envenena discretamente o ambiente em torno deste torneio. O Haiti qualificou-se para o Mundial pela primeira vez em 50 anos. Os seus adeptos não conseguem entrar no país para ver a equipa. A política americana de vistos sob a atual administração tornou a entrada praticamente impossível para centenas de milhares de adeptos de certas regiões e nações. Os preços dos hotéis nas cidades anfitriãs caíram cerca de 1/3 porque a multidão internacional esperada não se materializou. Infantino afirmou publicamente que qualquer equipa qualificada tem de ter acesso ao país anfitrião, caso contrário não há Mundial. A administração Trump respondeu com uma carta dizendo que Trump confiava que todos os atletas e oficiais elegíveis poderiam entrar sem discriminação. A seleção iraniana recebeu os vistos após uma intervenção diplomática separada. Trump escreveu na Truth Social que, embora a equipa iraniana fosse bem-vinda para competir, não achava apropriado que estivesse ali, pela sua própria vida e segurança. A FIFA considerou isso suficiente. E por trás de tudo isto, suspensa sobre todo o torneio como uma pergunta que ninguém quer responder em voz alta, está a Arábia Saudita. Infantino atribuiu o Mundial de 2034 à Arábia Saudita num congresso da FIFA realizado em dezembro do ano passado. A decisão foi tomada sem candidatura concorrente. Críticos, organizações de direitos humanos e jornalistas desportivos documentaram na altura as preocupações, o historial de direitos humanos, o tratamento dos trabalhadores migrantes, a criminalização das relações entre pessoas do mesmo sexo. Infantino defendeu publicamente a decisão, defendeu no mesmo fôlego a sua relação com a administração Trump e seguiu em frente. Era o guião do Qatar 2022, quase palavra por palavra, aplicado hacia um país com ainda mais dinheiro e ainda menos resistência internacional. 2 mundiais consecutivos, 2018 e 2022, foram atribuídos através de processos que autoridades suíças e americanas mais tarde descreveram como corruptos. A questão de saber se a decisão de 2034 seguiu critérios diferentes continua sem resposta satisfatória. É neste mundo que o futebol está a ser jogado. E agora, depois de tudo isto, os jogos começaram. E o estranho no que o futebol nos mostrou na primeira ronda é isto. Quase ninguém parece ser aquilo que devia ser. As equipas que há um mês seriam apontadas como favoritas pareceram vulneráveis ou dependentes de 1 ou 2 jogadores. As que ninguém esperava entraram a bater forte, e alguns pesos pesados foram exatamente tão assustadores como se anunciava. Estas são, portanto, as 11 perguntas que vão decidir o torneio, porque é nas respostas que o troféu realmente vive. Antes que alguém entre em pânico por causa de um tropeção inicial, convém lembrar o que diz a história. A Argentina perdeu o jogo de abertura em 2022 e acabou por ganhar tudo. A Espanha perdeu na estreia em 2010 e levantou o troféu semanas depois. Quase todos os campeões têm um momento que deixa os adeptos nervosos. Uma ronda é uma amostra mínima, mas basta para ver as narrativas a formar-se. A nova coragem da Inglaterra vai sobreviver às eliminatórias?
Porque algo mudou de facto naquela vitória por 4-2 sobre a Croácia. Durante anos, com Gareth Southgate, o instinto inglês assim que se apanhava em vantagem era recuar, baixar linhas, proteger o resultado e convidar equipas mais fracas a regressar ao jogo. Resultados respeitáveis. Futebol miserável. Talento desperdiçado. Com Thomas Tuchel, a mensagem foi a oposta. Harry Kane disse que o treinador lhes pediu ao intervalo para tirarem as amarras. Qual é o pior que pode acontecer? Mostrem ao mundo quem podemos ser. E mostraram. Depois de criar pouco mais de meio golo esperado nos primeiros 45 minutos, a Inglaterra produziu quase 2 na segunda parte, rasgando a Croácia em transição. Com base nisso, a Inglaterra é uma das 3 ou 4 favoritas legítimas a vencer o torneio. A única pergunta é se a coragem aguenta quando a pressão subir, porque nas eliminatórias o velho instinto de encolher está sempre à espera. O meio-campo agressivo dos Estados Unidos aguenta contra um adversário a sério? A goleada por 4-1 ao Paraguai foi uma das exibições mais completas de toda a primeira ronda e pareceu verdadeiramente nova para uma equipa rodeada por uma nuvem de dúvidas há 2 anos. Pochettino empurrou os médios para as zonas altas, pediu-lhes que atacassem a profundidade e fê-los pressionar sem descanso. Contra o Paraguai, foi perfeito. Esse meio-campo, Adams, McKenna e Tillman, é feito de energia e recuperação de bola, não de controlo. É uma aposta de risco e recompensa. Quando a pressão funciona, os Estados Unidos criam oportunidades sem ter de desmontar uma defesa instalada. Quando falha, abrem-se hectares de espaço entre o meio-campo e a linha de 4, e as equipas de elite sabem exatamente como explorar isso. A resposta real só chegará nas eliminatórias, mas quando chegar, chegará depressa. Portugal consegue resolver o enigma Ronaldo? Depois do empate a 1 com o Congo, os holofotes estão apontados a Roberto Martínez. Os defensores de Ronaldo lembram os seus golos na qualificação. Os críticos apontam tudo o resto. Portugal tem um dos meios-campos mais profundos e tecnicamente dotados de todo o torneio. E, no entanto, a sua posse parece demasiadas vezes desenhada para encontrar Ronaldo, em vez de usar o talento à sua volta. Neste momento, ele não participa na construção, não estica as defesas. Isso deixa toda a criatividade do meio-campo sem destino claro para meter a bola para a frente. Martínez enfrenta talvez a decisão mais delicada de qualquer selecionador nesta competição. Ronaldo ainda é realmente o melhor avançado de Portugal? Ou tornou-se o titular intocável mais famoso do desporto? Deixá-lo totalmente de fora parece quase politicamente impossível, pelo que significa para o país e para a máquina comercial à sua volta. Mas entregar à frente a uma opção mais móvel como Gonçalo Ramos pode desbloquear um Portugal completamente diferente. O torneio não vai esperar que Martínez decida com conforto. A Turquia consegue finalmente transformar talento em resultado? É um dos guiões mais previsíveis do futebol. A Turquia chega como a escolha elegante de outsider e depois desaparece na fase de grupos, como aconteceu no Euro 2016 e no Euro 2021. Depois de perder 2-0 com a Austrália, esse fantasma voltou à sala e talvez tenha de bater o Paraguai só para sobreviver. O talento é real, as falhas também. Não conseguiu criar oportunidades claras em ataque organizado. Ficou mais exposta quanto mais atrás estava no marcador. O mapa de remates conta a história inteira. 16 das 30 tentativas vieram de fora da área, razão pela qual tanto esforço e energia deram apenas cerca de 1,36 golos esperados. Arda Güler era suposto ser uma das revelações do torneio. Em vez disso, passou a noite a tentar remates de longe e de esperança que não deram em nada. Os torneios premiam organização e disciplina mais do que talentos individuais a funcionar sem sistema. A Turquia ainda não mostrou ter as primeiras. Yael Diamandé é a próxima superestrela mundial? Todos os mundiais fabricam uma. James Rodrigues em 2014. Mbappé em 2018. Um jogador promissor chega ao torneio quase desconhecido fora do seu país e sai como nome conhecido por todos. O primeiro candidato de 2026 é um jovem de 19 anos da Costa do Marfim. Contra o Equador, uma das defesas mais organizadas do torneio, Diamandé foi elétrico. Pressionou sem descanso, criou 5 oportunidades e bateu 4 adversários em situações de 1 contra 1. O próximo adversário pode ser o palco que o lança globalmente. A Alemanha gosta de dominar a posse e pressionar alto,
mas tem vulnerabilidades reais contra corredores exteriores e velocidade direta nas costas. Esse é exatamente o jogo de Diamandé. Cada avanço alemão torna-se uma oportunidade para isolar um defesa contra um dos atacantes mais explosivos do torneio. Se o Equador foi a apresentação, a Alemanha pode ser a coroação. Hervé Renard ainda tem mais um pedaço de magia mundialista naquela lendária camisa branca? Poucos treinadores no futebol internacional carregam uma reputação como a do francês. O homem por trás da incrível vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina em 2022, vencedor por 2 vezes da Taça das Nações Africanas, com a Zâmbia e a Costa do Marfim. Era suposto orientar a Arábia Saudita neste torneio até ser despedido em abril, e numa das histórias mais estranhas de toda a competição, assumiu a Tunísia a meio do Mundial. Se a Tunísia conseguir um resultado contra o Japão ou os Países Baixos, ainda tem caminho para as eliminatórias. Pegar numa equipa a meio de um Mundial é uma tarefa quase impossível, mas, honestamente, não pareceria um Mundial a sério sem Renard a aparecer, camisa branca impecável incluída, para fazer algo que ninguém julgava possível. Que França vai aparecer? Porque na primeira ronda contra o Senegal, uma das co-favoritas do torneio pareceu 2 equipas completamente diferentes. Durante 45 minutos, foi uma confusão, um remate, um ataque desconexo, um 11 de superestrelas sem ninguém para fazer o sistema funcionar, sem pressão, sem estrutura. Deixou o Senegal controlar a bola e acumular toques dentro da área francesa. Depois veio um ajuste tático que mudou tudo. Colocar Michael Olise numa posição central deu à França o criador de jogo que lhe faltava há anos. Assistiu Mbappé, criou 4 oportunidades numa só parte e mostrou exatamente por que se tornou um dos melhores jogadores ofensivos do planeta. Então, qual é a França verdadeira? A da primeira parte, vulnerável e sem estrutura, ou a da segunda, esmagadora? O teto desta equipa é genuinamente assustador. Mas aqueles primeiros 45 minutos lembraram que nem tanto talento está imune a ser superado pela organização. Nico Williams e Lamine Yamal vão recuperar a tempo de salvar a Espanha? Foi preciso uma tempestade perfeita para Cabo Verde segurar a Espanha num nulo, um guarda-redes inspirado, uma noite má dos avançados espanhóis. Oportunidades que simplesmente não entraram. A Espanha controlou o meio-campo exatamente como Luís de la Fuente queria. O problema esteve no último terço, onde ataque após ataque se dissolveu em passes inofensivos à volta da área. É precisamente aí que Yamal e Williams se tornam indispensáveis. São 2 dos poucos jogadores vivos capazes de criar vantagem apenas pela qualidade individual, o tipo de coisa que nenhum sistema defensivo consegue apagar no quadro. O problema é que ambos regressam de lesão e entraram como suplentes, e a Espanha pareceu alarmantemente sem dentes sem eles. Vão ganhar forma, mas os mundiais nem sempre dão o luxo do tempo, e a margem de erro espanhola encolhe depressa, se os 2 jogadores mais explosivos ainda estiverem a correr atrás da condição física quando começarem as eliminatórias. Esta equipa do Brasil tem sequer uma identidade? Durante grande parte da história moderna do futebol, sempre se soube o que o Brasil tentava ser: extremamente ofensivo, tecnicamente superior, letal no contra-ataque. Este ano ninguém sabe. Carlo Ancelotti herdou individualidades de elite, mas menos profundidade de plantel do que o Brasil costuma ter. Depois de 90 minutos contra Marrocos, é realmente pouco claro se esta é uma equipa de posse, uma equipa de transição construída para libertar Vinícius Júnior, ou uma formação de pressão. O meio-campo de Casemiro esteve sempre a perder a bola na primeira parte e a expor o Brasil a contra-ataques. Ancelotti tirou-o ao intervalo, mas não antes de um amarelo e de ser batido 3 vezes em situações de 1 contra 1. A teoria é simples: encontrar Vinícius, encontrar Rodrigo, deixá-los cozinhar. Quase não aconteceu. Parte do mérito vai para Marrocos, mas mais dele reflete um Brasil que, após um jogo, ainda não sabe o que é. E num Mundial, identidade não é opcional. As equipas africanas vão continuar a bater acima do seu peso? Porque a primeira ronda pertenceu-lhes de uma forma que não pode ser descartada como simples acaso de amostra pequena. A Costa do Marfim surpreendeu o Equador, com Diamandé em destaque. Cabo Verde chocou a Espanha. O Egito bateu-se de igual para igual com a Bélgica durante 90 minutos. Marrocos segurou o Brasil. O Congo superou Portugal durante longos períodos. O Gana venceu o Panamá nos descontos.
A Taça das Nações Africanas realizou-se apenas 6 meses antes deste torneio, e essas equipas chegaram mais afiadas, mais coesas e mais testadas do que muitas das supostas elites que andaram a poupar jogadores e a atravessar amigáveis sem peso. Talvez a continuidade e o ritmo competitivo de uma experiência recente em torneio contem mais do que a diferença bruta de talentos sempre sugeriu. Seja como for, na primeira ronda tornaram o futebol mais interessante do que ele tinha o direito de ser. E depois, há a pergunta que nunca envelhece: como é que Lionel Messi continua a fazer isto? Ele já venceu o próprio futebol, não tem nada a provar, ganhou tudo. E, no entanto, no jogo de abertura daquele que será quase de certeza o seu último Mundial, aos 38 anos, marcou um hat-trick contra a Argélia. 2 desses golos nasceram de hesitações do guarda-redes, mas está agora empatado no topo da lista de melhores marcadores da história dos mundiais. Foi o seu primeiro hat-trick numa Mundial. Tornou-se o único jogador da MLS a marcar 3 golos num só jogo de Mundial. Aos 16 minutos, a Argentina nem sequer tinha entrado na área da Argélia. O ataque parecia desligado. Depois, Messi bateu de cerca de 25 metros e apagou todas as dúvidas com um só movimento do pé esquerdo. Esse é o paradoxo desta Argentina. Talvez dependa mais dele agora do que dependia no Catar há 4 anos. O plantel envelheceu, a profundidade diminuiu, mas já não precisa de 90 minutos de genialidade dele. Precisa apenas de um momento decisivo de vez em quando. E a história da carreira deste homem torna muito difícil apostar contra ele a produzir exatamente isso. É assim que está o torneio depois da primeira ronda. A Inglaterra parece liberta, os Estados Unidos parecem perigosos, Portugal parece preso, a França parece uma moeda ao ar, a Espanha parece frágil sem os seus 2 atacantes mais importantes, o Brasil parece perdido, a África parece genuinamente destemida, e Messi parece, de forma improvável e impossível, capaz de fazer isto mais uma vez. 11 perguntas depois de uma ronda, e a resposta honesta é que quase nenhuma está resolvida. Mas é exatamente isso que torna a próxima fase do torneio obrigatória. É aqui que as equipas deixam de procurar uma identidade e começam a mostrá-la, onde as perguntas são respondidas depressa ou não são respondidas de todo, e onde a política, o futebol, o dinheiro e a história chocam de uma forma que só acontece de 4 em 4 anos. E por mais desconfortável que tenha sido a história em torno deste torneio, os casos de corrupção arquivados, os acordos políticos vestidos de diplomacia, os adeptos que não conseguem vistos, o árbitro barrado na fronteira, o prêmio da paz entregue a um presidente em exercício pelo homem que dirige o desporto. O próprio futebol lembrou na primeira ronda por que é que ainda importa, porque nenhuma dessas decisões é tomada dentro de campo, e o campo, por agora, pertence aos jogadores.